No momento não tem a menor probabilidade de você ter uma repetição de 2014. Mais ou menos o seguinte, o ano 2024, com todas as incertezas que nós estamos tendo, eu poderia repetir o fiasco de 2014? Não tem a menor probabilidade. Para entender isso, nós precisamos entender a questão de ciclo de mercado e entender o que tinha acontecido mais ou menos nos 10, 12 anos antes de 2014, para entender como 2024 é diferente. Isso é muito importante. Os anos não são, o ciclo econômico, esses momentos, eles não são desconexos, eles são sempre conexos com o passado. Então vou fazer aqui uma sequência de vídeos aqui para o Stories. Eu sei que nem todos vão chegar no final, mas quem conseguir chegar no final, acho que eu vou conseguir agregar bastante dentro dessa visão de vocês. Então, vamos lá. Vamos lá, em 2014 nós tivemos o início de um período muito ruim, né, que durou até mais ou menos 2018, em que nós tivemos um PIB muito em queda, juros elevados, inflação elevada, um período bem bosta para a nossa economia, falando um monte de um português, ok? Derivado de uma série de fatores. Só que agora, quando nós olhamos para 2024, nós começamos a ter um pouco desse receio, mas não tem como ter esse receio, porque para entender 2014 eu preciso olhar os 10 anos anteriores, ou seja, 2003 a 2013. Se nós começarmos a olhar para o Ibovespa, nós vamos ver que o Ibovespa multiplicou por 3 nesse período, de 2003 a 2013. Isso é bem interessante, porque você vê muitas pessoas falando, não, porque só no exterior que você ganha dinheiro, porque o Brasil é sempre uma bosta, multiplicou por 3. Nesse mesmo período, se você olha o S&P 500, inglês bom, né? Ele multiplicou só por 1,5 vez. E isso não é à toa. Isso acontece porque de 2003 a 2013, o nosso PIB multiplicou por quase 5. O dólar, que começa lá em 2003, 2 e pouco, vai chegar em 2013, de novo em 2 e pouco, mas em 2011 ele estava ali 1 e pouquinho, né? Porque o auge mesmo foi 2011. E você vê o PIB americano, por exemplo, ele multiplica por 1,5 vez. E aí o que eu quero dizer com isso? Você entra em 2014 vindo de 10 anos de uma economia que estava crescendo muito forte. E aí você tem muitos fatores que são reflexos daquele período. Só para te dar um exemplo. Chucre Zaidan e Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, são duas regiões que foram idealizadas nesse período. Tá? Final ali de 2011, final de 2012... Eles foram idealizados ali e começam a construir um pouco mais adiante. O que acaba acontecendo? Esse otimismo que nós víamos de 10 anos, ele acaba gerando uma série de consequências. Então, quando eu entro em 2014, de uma economia que já vinha cambaleando ali desde 2012, uma tentativa de se manter muitas vezes a economia num patamar que não fazia mais sentido, de forma às vezes até forçada, com o que chamaram lá de nova matriz econômica, forçava-se o dólar para baixo e tudo mais. Entra 2014, você acaba não sustentando mais isso, tá? Junto a outros fatores ainda, e você desencadeia uma crise muito grande. Esse é o ponto essencial. E aqui tem até uma curiosidade, mas eu vou deixar essa curiosidade mais para o final. E aí depois o que acontece? Você vai em 2014, 2018, você tem essa crise muito forte. E agora, em 2024, o que nós temos? Quando eu chego agora em 2024, eu olho para os 10 anos anteriores, eu tenho literalmente 10 anos meio bosta. Entendeu? Tipo, Ibovespa com crescimento pífio, reflexo do nosso PIB com crescimento pífio, reflexo de vira e mexe juros altos, reflexo de tudo que aconteceu na pandemia. Então, ainda que nós tenhamos tantas incertezas sobre o futuro da nossa economia, sobre o que se faz na questão fiscal do Brasil, sobre a questão dos juros elevados, sobre a questão de incertezas envolvendo a inflação, eu não venho daquele otimismo dos últimos 10 anos, eu não venho daquela construção. Então, eu não tenho um excesso, muitas vezes, de oferta derivado daquele planejamento de que o Brasil continuaria crescendo. Isso que eu estou falando para vocês é muito derivado da ideia de ciclos de mercado.
E os ciclos de mercado, muitas pessoas acreditam que um ciclo, principalmente quem está muito na fase iniciante como investidor, não realmente se dedicou a estudar isso ainda, acha que o ciclo é uma coisa marcadinha, como se fosse um relógio e aí você vai ter o ponteiro. E não é. O ciclo, na verdade, ele é um desencadeamento de fatos. Você vai tendo vários fatos que vão se interligando até chegar num determinado patamar. Então, isso que eu estou explicando para vocês é mais ou menos isso. Eu tive um crescimento muito grande na nossa economia, aí eu tenho um gatilho que acontece, e esse gatilho ele vai lá, joga para baixo, só que como eu vinha daquele otimismo, eu vinha de um planejamento para continuar naquele otimismo, aquilo me joga para um ciclo de recessão muito maior do que o esperado. Então, 2024, vou continuar com juros altos, tá? Essa série de incertezas sobre os Estados Unidos. Eu vou jogar para uma recessão tão forte, ou para essa quebra de ciclo tão forte? Não vou, porque eu não estou vindo de 10 anos bem. Isso significa então que nós não temos como entrar numa crise novamente? Não é isso. Só não vai ser igual o que aconteceu lá atrás, porque nós já estamos mal. Então nós não estamos vindo de um período bem. E aí nós já temos, em questões de planejamento, por exemplo, se eu pensar em FIs, eu não tenho construções. Não tenho construções novas sendo feitas. Eu não tenho uma Chucre Zaidan sendo feita novamente. Eu não tenho um Porto Maravilha sendo feito novamente. Eu não tenho shoppings em construções. Quando nós entramos na crise de 2014, eu tinha shoppings em construções no Brasil. Hoje eu tenho ali alguns gatos pingados em algum lugar, uma expansão aqui, uma expansão ali. Então eu tenho tudo isso. E aí, como é que eu acabo muitas vezes interpretando isso, tá? Sim, se eu continuar abusando da sorte no Brasil, eu vou ter um PIB em queda, mas eu não vou ter essa falta de oferta. E aí isso pode até ter um impacto maior na inflação do que já teve. Outro ponto mas então eu poderia ser igual tipo 2004, um pouco provável, porque nós também não temos ciclos de commodities. Então tá muito difícil de você ver para onde vai. Você nunca consegue ver claramente o futuro. O que você tem com clareza é que esses últimos 10 anos foram muito ruins. Então, você tiver um estímulo positivo, você consegue de repente sair um pouco disso. O Brasil hoje tem uma falta muito grande de uma série de infraestruturas. Eu sempre digo, se começar a crescer 3% ao ano, nossa infraestrutura não suportaria. Não suportaria. Nossas estradas não comportam, nossos próprios centros comerciais, como shoppings, não comportam, nossos portos provavelmente não iriam comportar também. Isso poderia levar a uma inflação alta, e, consequentemente, os juros de novo, e aí seria só um voo de galinha. Ao mesmo tempo, se eu consigo investir nisso, eu consigo jogar realmente um crescimento do PIB, consigo retomar um otimismo. Só que você começa a sempre a ter dúvidas, né? O Brasil é um país que, de certa forma, seus poderes, seus políticos, seus órgãos públicos, eles ficam, por vezes, disfuncionais demais, né? Então você vê poder influenciando no outro poder. Eu tenho uma sensação de que nós entramos aí nos últimos anos meio que numa história que, tipo, aquela história que eu falei muito dos FIs no final do ano passado. Sempre foi assim, mas parece que agora o negócio está mais descarado. Parece que isso acontece um pouco no Brasil também, tipo, sempre foi assim, os poderes sempre se influenciaram um no outro, interviram um no outro, o judiciário sempre interviu demais no executivo e no judiciário. Aí parece que tipo, se perdeu o pudor e está se fazendo demais. Isso começa a dar insegurança jurídica, começa a dar arrepios, aí falta investimento. Se falta investimento, você tem uma dificuldade de crescer o PIB. E aí de tudo isso que eu estou passando para vocês, qual vai ser o impacto disso na inflação? E aí qual vai ser o impacto disso nos juros? Então, e aí você tem um novo Banco Central sendo formado no final desse ano. Então nós não sabemos qual vai ser o nível de interferência para fazer os juros caírem para baixo. Lembremos que o Banco Central consegue intervir também no dólar, tá? Queira ou não queira, lá atrás nós vimos isso. E aí eu venho aquela historinha que eu deixei pendente para vocês. Em 2011, eu lembro que eu fui para Califórnia. E quando eu fui para Califórnia, o dólar estava mais ou menos R$1,30 em 2011. E aí eu lembro de parar para abastecer meu carro. Meu carro não, né? O carro que eu tinha alugado. E eu não sei porque, por algum motivo, eu devia estar falando com a minha esposa em português. E aí uma senhora veio e perguntou se eu era do Brasil. E perguntou quanto é que estava o combustível no Brasil. Eu fiz a conversão e falei para ela. E naquele ano o combustível no Brasil estava mais barato que nos Estados Unidos. Ela ficou indignada. Porque onde já se viu, o Brasil tem um combustível mais barato do que os Estados Unidos. Ela ficou indignada, mas indignada com o preço que ele estava. E por que eu estou contando isso?
Porque hoje, olhando para trás, porque olhar para trás é sempre mais fácil, né, do que olhar para frente, eu vejo com mais clareza de que aquele ano 2011, era o ano que estava se desenhando realmente o problema que nós teríamos nos 10 anos seguintes. A tentativa de controlar a inflação, tentativa de controlar a dólar, tentando manter a economia crescente meio que à força, sem deixar com que os ciclos se formassem naturalmente, manteve de certa forma o otimismo no Brasil, manteve todos esses projetos que acabaram surgindo depois. Eu aqui citei da parte imobiliária, mas você tem vários projetos que acabam depois dando problemas, né, e nos gerando toda essa recessão que nós tivemos. E aí as consequências que tinham. Queria eu lá em 2011 ter a experiência que eu tenho hoje, porque de repente eu tivesse conseguido ter um pouco mais de visão. Então, no final das contas, é ali em 2011 que começa a se desenhar tudo isso, que acaba culminando em 2014 e abre 2015, no final das contas, com uma grande oportunidade em Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores cai absurdamente, ações caem demais, fundos imobiliários caem demais, e aí quem tinha dinheiro conseguiu gerar boas oportunidades naquele momento. Evidentemente que 2014 o desenho já era muito ruim, tanto que eu lembro que eu vendi toda a minha posição em bolsa, porque eu tinha um investimento, uma oportunidade de investir fora da bolsa, eu achei que estava com muitas incertezas, e você ainda estava com a bolsa relativamente bem ali na metade do ano de 2014. Começa a chegar ali a confirmação da Dilma, aí o negócio desanda, 2015 cai demais, só que fica muito tempo. Por quê? Porque permanece, aí vem questão de impeachment e tudo mais. Então assim, quando você olha para 2014 e você pensa, nossa, 2024, nós temos tantas incertezas que lembram um pouco 2014, será que eu posso repetir? Acho que é muito pouco provável, exatamente por causa disso. Eu não tenho os mesmos 10 anos anteriores. Então eu não tenho esse ciclo se formando. Então, ainda que eu fique em 2024 uma economia muito ruim, ou com dados que comecem a nos preocupar no futuro, eu não estou vindo desse otimismo. E a nossa bolsa de valores já está ruim, já está com valores mais depreciados. Então, a possibilidade desse movimento se repetir para 2025, 2026 é pequeno. O que eu vejo? Acho que o nosso grande risco aqui é ficar com esse voozinho de galinha, nós continuarmos nesse marasmo. Por quê? Porque você continua mantendo essas incertezas, mas com certeza 2024 não tem como repetir 2014 por essa série de fatores que eu te passei do ciclo econômico. Ok? Nós poderíamos, acho que, conversar mais, mas é isso aí. E aí, quando eu penso em Estados Unidos, aí é interessante também. Porque, de novo, eu não tenho como prever o futuro, mas eu tenho como, pelo menos, dar essa refletida. E quando eu penso em Estados Unidos, eu penso justamente isso. Olha, de onde que eles estão vindo? Putz, pouco mais de 10 anos de um crescimento muito, muito robusto. Só que os Estados Unidos é Estados Unidos, é o capitalismo na veia. E aí eles cresceram por quê? Porque o PIB deles cresceu. Mas nós temos um auxílio ali. Foi juros zero. Foi juros zero nesse um pouco mais de 10 anos. E agora eles vão ter que conviver com uma outra realidade. Se nós pensarmos em mercado de bolsa de valores, nós temos muitos profissionais, mas muitos profissionais, que sequer conviver em algum momento com juros nesses patamares e inflação nesses patamares. Então nós temos mudanças de paradigmas de um mercado que está vindo muito valorizado. Isso quer dizer que o Brasil vai estar melhor? O Brasil tem esse problema de essas brigas políticas que vai nos deixando estagnado por muito tempo. E quando eu penso em Estados Unidos, a atividade econômica parece um pouco menos independente. Na verdade, eu quis dizer que o Estado americano ele é menos dependente do Estado, né? Então a economia americana é menos dependente do Estado, diferente do Brasil. Mas mesmo assim, eles têm muitos desafios também. Então essa questão dos juros é desafiador, a própria eleição que eles têm agora vai ser bastante desafiadora. Muito provavelmente eles não vão ficar, a tendência é que eles não fiquem com aqueles juros ridiculamente baixos que eles tinham, né? Que era zero, muitas vezes até negativo, juros reais. Então eles vão ter que ter esse novo convívio. Mas assim, não dá para dizer para onde vai, é sempre essa história. O que eu posso dizer para vocês, o Brasil está dando arrepios. Eu acho que o momento econômico, o momento político dá sim arrepios do o que vai ser, mas nós já estamos bem ruim, né? A prova disso é que você faz bons investimentos em ações e a tua rentabilidade de lucro e de dividendos ela é muito alta. Você só não consegue ter uma valorização, né? Agora o problema é por quanto tempo nós vamos...
Então, por quanto tempo nós vamos permanecer nisso, né? Então, se nós não tivermos uma melhoria de quadro fiscal, de equilíbrio político um pouco melhor, de equilíbrio dos poderes, nós vamos continuar convivendo com essas incertezas e vamos ficar um pouco nesse marasmo. E aí, óbvio, eu continuo podendo jogar todo mundo para baixo novamente, mas se o setor específico ele não teve um otimismo recente muito grande, é muito difícil eu conseguir jogar ele ou eu reverter ele para uma crise muito grande, porque provavelmente ele ainda está lá, meia boca, vamos assim dizer. Um setor que pode preocupar é o setor da construção civil, construção civil residencial, porque ele teve um otimismo um pouco recente. Se os juros não baixarem, ele pode vir a ter dificuldade sim. As empresas estão lucrando, elas distribuem excelentes dividendos, são bons momentos para comprar, mas tem seus riscos. Então é isso, gente. 2024 não vai repetir 2014, porque não tem como repetir, tá? Se você ficou até o final e estava achando que eu ia dar uma dica de ouro de para onde vai, esquece isso. Quem te diz isso ou é tolo ou é mal intencionado, tá? Porque não tem como você dizer qualquer coisa desse tipo. Nós temos uma grande incerteza nos rondando. Essa grande incerteza pode continuar por muito tempo, isso é inquestionável. Quando eu tenho grandes incertezas, eu tenho grandes oportunidades, e aqui eu tenho oportunidades em tudo que é lugar. Nós temos oportunidades em ações, nós temos oportunidades em tesouro direto, e agora nós voltamos a ter oportunidades em fundos imobiliários. Os fundos imobiliários estavam resistindo a cair, começaram a cair nas últimas 2 semanas praticamente. Pode ser que caia um pouco mais, porque você não vai ter como saber. Então, o ponto importante, na minha opinião, é tenha fluxo de caixa constante para continuar comprando. É onde entra os fundos imobiliários. No final das contas, fundos imobiliários e ações, boas pagadoras de dividendos, nos permitem ter esse fluxo constante de caixa e comprar o tempo todo ativos e conseguir boas oportunidades de investimento. Fora isso, quando eu tenho muitos momentos de incertezas como esses, em que fica muito difícil de ver, os ativos ficam muito descontados. E eu não sei quando eles vão fechar esse gap de desconto, eu não sei quando eles vão voltar para o seu valor intrínseco, quando eles vão voltar para o seu valor justo. E se você compra para só ganhar quando eles voltarem para o seu valor justo, isso pode demorar muito tempo. Agora, quando você compra um ativo que paga dividendos, os dividendos eles são pagos pelo seu valor justo. Né? Quem entende essa dinâmica consegue ganhar dinheiro, porque o que põe lucro dentro da empresa é o valor justo dela, não o valor de mercado. O valor de mercado não põe lucro na empresa, e o lucro é o que a derivada que deriva o dividendo. E aí, quando você recebe isso, você consegue reinvestir esse seu dinheiro e conseguir potencializar o crescimento do seu patrimônio. Né? Você vai potencializar tudo isso, o crescimento do seu patrimônio, porque dinheiro entrando todo o tempo, comprando todo o tempo. Isso me lembra muito o que o Warren Buffett faz com o float das seguradoras que ele compra. Dinheiro entrando o tempo todo, podendo comprar o tempo todo, em vários momentos. Essa é uma variável muito importante, porque essa é uma variável que você controla, que é o reinvestimento, o fluxo para reinvestimentos. As outras variáveis você não consegue controlar, tá? Porque não tem como, mas essa você consegue, e quando você consegue fazer essa bem controlada, você acaba ganhando bastante dinheiro. Legal, espero que eu tenha ajudado vocês. Eu sei que não fui objetivo, porque eu entendo que não tem como ser objetivo no sentido vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas eu acho que dando essa visão ajuda vocês a definirem até mesmo a diversificação de vocês e não serem o ingênuo da vez que vai cair nesta ou naquela historinha do que vai acontecer no futuro.